Após 23 episódios, 16 cidades e 13 países, a história do cluster de Sense8 chegou ao fim. A série foi tudo o que os fãs queriam, arrojada, emocional, maravilhosa e inesquecível. Só que faltou uma conclusão, né? Como vocês já puderam perceber pelo título do vídeo e por essa abertura aqui, eu vou falar hoje sobre a triste notícia que foi o cancelamento da série Sense8. Aliás, foi uma coisa até bem bizarra, porque semana passada eu gravei a resenha da segunda temporada de Sense8, e aí já estava editado, já estava programado para sair na sexta-feira, dia 2 de junho, e aí na quinta-feira, dia 1º de junho, a Netflix vai lá e anuncia que a série acabou. Vai simplesmente ser cancelada e pronto. Acabou Sense8. Não mais. No more Sense8. Lembra de tudo aquilo que eu falei no vídeo sobre a terceira temporada, que ela podia estar muito cara e que a terceira temporada ia ter que amarrar um monte de pontas soltas? Pois é, tudo isso se exauriu agora. E foi uma notícia realmente complicada. Ela pegou a gente de surpresa? Foi uma coisa um pouquinho surpreendente, porque é uma série que a gente acompanhava aqui, pelo menos, aqui no Brasil. Todo mundo curtia, nas redes sociais todo mundo sempre falava de Sense8. Era uma série bem popular, pelo menos aqui nessa área. Só que nas últimas semanas eu, pessoalmente, já tava um pouquinho intrigado, porque eu via notícias do tipo: terceira temporada de Sense8 pode estrear só em 2019 e pode ser a última porque a série está muito cara. Eu até comentei isso no review da segunda temporada. E aí, nos últimos dias, eu lembro que isso foi muito esquisito. Começou a surgir uma hashtag no Twitter dizendo Renew Sense8, ou seja, pedindo pra renovarem Sense8. E o ator que faz o Will Gorski, o policial da série, estimulando. Eu achei isso um pouquinho bizarro, mas bola pra frente. Esqueci, e aí na quinta-feira saiu a notícia. Foi uma notícia chata de ouvir, porque era uma série... Primeiro, é o óbvio, era uma série que eu gostava, então é óbvio que eu vou ficar incomodado com isso. E era uma série que a gente tava investindo tempo e emocional na série. Episódio atrás de episódio, a gente tava gostando de ver Sense8 e a gente tava sempre intrigado pra ver o que ia acontecer em seguida. E o que é o mais complicado de tudo, e aí a parte que realmente me deixou frustrado com esse cancelamento da série, que é o fato de que a série não teve um final. Essa segunda temporada, ela foi planejada pra terminar num cliffhanger que ia levar até a terceira temporada. Quem viu a segunda temporada de Sense8 sabe do que eu tô falando. O último episódio de Sense8, o clímax... Nem clímax, assim, os últimos segundos do último episódio da segunda temporada de Sense8 são totalmente cliffhanger, eles deixam várias pontas soltas pra terceira temporada, vários mistérios, não só na questão da ficção científica, e na conspiração, e na empresa, e na história dos grupos de Sense8s, e na tortura que o Wolfgang estava sofrendo, como também deixou várias dúvidas quanto às próprias relações pessoais e dramáticas dos personagens. Como é que a Sun ia proceder quanto à história de querer matar o irmão? Como é que ia proceder a relação entre a Nomi e a namorada dela? Como é que ia proceder a história do Little ter ganhado um filme? Todo aquele drama do Will Gorski se drogar pra bloquear o Whispers, que é o vilão da série. Tudo isso acabou, não teremos uma resposta nunca mais. Eu, inclusive, comentei no Twitter que eu adoraria ver a Netflix investindo pelo menos num episódio especial de 1 hora, para pelo menos conseguir responder essas perguntas e não fazer com que Sense8 se consolide como uma série incompleta. Mas eu acho que não vai rolar. Uma terceira temporada de Sense8, pelo que a gente já pôde perceber, não vai acontecer. Eu acho que não tem a menor possibilidade de ocorrer uma terceira temporada de Sense8. Mas esse que é o problema. A segunda temporada de Sense8, ela não foi planejada para terminar um arco dramático. Ela foi planejada para ser um intermédio de um arco dramático. E aí, esse que é o problema. Com a série sendo cortada assim no meio, nós não só não vamos obter respostas, como nós também não vamos poder nos despedir apropriadamente de personagens que a gente aprendeu a se importar ao longo desses 23 episódios. A gente aprendeu a gostar de todos os 8 Sense8s. Eu até comentei no review da segunda temporada que eu passei a gostar mais ainda de vários personagens da série
E eu gostaria, como fã, gostaria de pelo menos ter a oportunidade de me despedir desses personagens, de saber que a série vai acabar e aí eu poder me despedir, então, em vez de simplesmente contar com um coito interrompido de uma forma tão brutal assim. Não que a Netflix ela deva alguma explicação, mas a gente gostaria de saber como é que essa história toda vai acabar e a gente gostaria de dizer tchau tchau pra essa galera de uma maneira mais apropriada. Agora, uma coisa que eu achei esquisita, assim, tipo, eu comecei a procurar tentar entender quais foram os motivos que levaram a Netflix a cancelar Sense8, e aí eu vi algumas pessoas falando que Sense8 não tinha audiência. Aí eu achei estranho, tipo, como assim Sense8 não tem audiência? Sempre que saía a nova temporada, o pessoal lá no Facebook comentando. Aí teve o negócio da produção ter vindo pra São Paulo pra rodar uma cena no dia do orgulho LGBT. Aí, poxa, Sense8 não tinha público, não tinha audiência, tem um fandom absurdo. E aí que vem a parte mais curiosa, que eu realmente não sabia. Sense8, pelo visto, eu adoraria que vocês complementassem essa discussão aqui nos comentários, mas eu acho que Sense8, pelo visto, é uma série que só pegou mesmo aqui no Brasil. Isso que é o mais inusitado, eu realmente não sabia disso. Sense8 é uma série que fez sucesso mesmo mais aqui no Brasil do que no resto do mundo, principalmente nos Estados Unidos. E a Netflix, ela não divulgou uma especificação do porquê que Sense8 foi cancelado, mas começam-se as suposições. E parece que os custos da série não eram correspondidos pelos resultados, seja na audiência, seja pelo bafafá, enfim, parece que Sense8 era uma série que gastava demais e recebia de menos. E aí o cancelamento de Sense8 gerou muitas dúvidas não só sobre a própria produção da série, mas com relação a toda a política da Netflix de um modo geral. E aí eu vou falar pra vocês como uma pessoa que é leiga em séries de TV. Eu não tenho o hábito de ver séries de TV, adoraria ter mais esse hábito, mas eu não sou de ver séries o tempo inteiro. Quem faz essa parte aqui no Bora Fazer um Curta é o Marco Antônio Guida, que vê de tudo. Agora, eu vejo Sense8 e uma coisinha aqui e outra ali, Breaking Bad aqui, um episódio ou outro de Game of Thrones ali. Só agora que eu tô maratonando Game of Thrones, eu ainda não vi Westworld, eu ainda não vi House of Cards, eu ainda não vi Legion, esse tipo de coisa. Eu não sou o público de séries que consome o tempo inteiro, então aqui eu vou falar como um outsider. A Netflix, de um modo geral, ela não tem essa tradição de cancelar séries. Aliás, pelo contrário, a Netflix ela tem inclusive a tradição de salvar séries, como foi o caso de Black Mirror, que a Netflix ela pegou e agora tá investindo mais em Black Mirror, e agora Black Mirror tá explodindo de uma maneira muito maior do que era antigamente. Tinha o Marco Polo, que foi uma série que foi cancelada lá na segunda temporada, só que foi aquela história, não era uma série tão popular assim. A Netflix não está habituada a cancelar séries o tempo inteiro, pelo que eu percebi fazendo a pesquisa pré-vídeo. Nas últimas semanas começaram a acontecer algumas coisas estranhas, porque a Netflix cancelou The Get Down, levantou algumas dúvidas, mas enfim, pelo menos era uma série que se fechou. Pelo que me disseram, Get Down é uma série que pelo menos concluiu um arco narrativo e ela pôde se encerrar sem depender de uma segunda temporada. Aí, logo em seguida vem Sense8, cancelado. E aí levantou as dúvidas. Ué, o que aconteceu com a Netflix? A Netflix, ela tá cancelando séries? Ela não tinha essa tradição? Inclusive o CEO da Netflix, Reed Hastings, ele falou que o planejamento deles é cancelar mais séries ainda daqui pra frente. Tem gente especulando, será que House of Cards vai dançar? Será que Stranger Things... Não, Stranger Things não vai dançar porque Stranger Things é um fenômeno inacreditável. Mas e aí? Qual o destino da Netflix agora, daqui em diante? E é difícil a gente comentar sobre isso porque a gente não tem acesso aos números de audiência da Netflix. A Netflix, ela trabalha de um modo completamente diferente do que era a televisão tradicional até hoje, onde a gente trabalhava com o Ibope, saíam aquelas pesquisas de porcentagem e tal. A Netflix não tem isso, a gente não tem acesso aos números em si. Então é difícil especular por que a Netflix cancelou Sense8, por que a Netflix periga de cancelar mais séries daqui pra frente. E aliás, esse cancelamento de Sense8 no meio da segunda temporada, ele me levantou algumas dúvidas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês acham que é saudável uma série como Sense8 planejar uma segunda temporada sem que ela termine um arco dramático? Não precisa nem ser uma questão de encerrar a série
definitivamente. Mas eu tô falando, a segunda temporada ela termina de uma maneira completamente inusitada, deixando várias questões em aberto. Será que isso foi uma coisa saudável? Será que foi bacana? Será que foi inteligente a produção de Sense8 ter deixado tantas questões em aberto, mesmo que não fosse uma série tão popular quanto um Lost ou quanto um Friends, que era uma série que podia muito bem terminar com o casamento e aí podia começar a temporada seguinte mostrando as consequências desse casamento? Isso acontecia em Friends, mas Sense8 não era uma série tão popular assim nesse esquema. Não era uma série tão segura de que ia continuar, pelo que eu ouvi falar. E o mais curioso de tudo é que se você pegar a primeira temporada do Sense8, se a série ela terminasse ali na primeira temporada, ok, ela ia deixar algumas pontas soltas, mas ela pelo menos ela ia ter encerrado um arco dramático e não ia deixar um gosto tão amargo quanto cancelar essa segunda temporada. A primeira temporada do Sense8, ela não é 100% fechada, mas ela tem uma estruturazinha. Não seria tão bizarro assim cancelar a série ali quanto foi cancelar nessa segunda temporada. E pra concluir, Netflix, que erro de timing você cancelar Sense8 justo no primeiro dia do mês de junho, que é agora o mês da luta LGBT. Foi um erro de timing bem complicado aí. Mas enfim, a gente não vai deixar de gostar da Netflix pra sempre, mas que fique claro daqui em diante. A Netflix, tem muita gente, eu ouço esse comentário direto na internet, que a Netflix ela é uma empresa apaixonada pela arte, apaixonada pelo cinema, apaixonada pelas séries e etc. E, pelo que a gente tá vendo, não é bem assim. A Netflix ela é uma empresa, ela é um conglomerado com interesses de executivos. Enfim, mas a gente não vai deixar de gostar da Netflix por causa disso, mas fica esse gosto amargo por causa de Sense8 e agora a gente vai ter que pensar no que teria sido o final de Sense8. É uma pena, infelizmente, Sense8 ter acabado dessa forma. Com isso eu me despeço nesse vídeo um pouquinho mais pra baixo, mas é isso, curta o vídeo, curta, porque não curta a notícia, mas curta o vídeo, né? Compartilhe, comente, fala aí o que você achou dessa notícia do cancelamento de Sense8, o que você acha da Netflix, da política da Netflix de um modo geral. Assine o canal, acesse o canal do Neutron, e é isso, um grande abraço e valeu!